Hola a todas y todos de Voces Queer. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Hoy tenemos a una invitada muy especial. Thank you, Ana Esther, for being here. Can you introduce yourself? Talk about who you are, just a little bit about you. Primeiro, eu queria te agradecer, Nádia, pelo convite. Eu sou sua fã, admiro tudo que você faz, todo o seu trabalho, a sua juventude me inspira muito. E depois eu queria saudar todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer que, para quem não me conhece, eu sou Ana Esther, eu sou teóloga queer, lésbica, cisgênera, com todos os meus privilégios da branquitude. Eu sou mestra e doutora em ciências da religião. Eu sou uma clériga ordenada pelas igrejas da comunidade metropolitana, Metropolitan Community Churches. E atualmente eu estou vivendo aqui no Brasil, eu falo desde o estado de Minas Gerais, a cidade de Belo Horizonte. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Yay, gracias por acompañarnos. Y bueno, vamos a empezar las preguntas. La primera, ¿nos puedes contar cómo experimentaste cuando eras niña, en la infancia o en la preadolescencia, la imposición de la heterosexualidad, particularmente en contextos religiosos? É, é ótima essa pergunta sua, porque já é uma pergunta denúncia, né? Que ela denuncia a heterossexualidade como uma imposição. Eu acho que esse é um princípio importante para as nossas conversas queer, que é a compreensão, a realização de que a heterossexualidade é um regime que nos é imposto. A minha infância, eu não cresci na igreja. Aqui no Brasil, a gente tem um termo muito familiar, que é o católico não praticante. Então, é uma família que cresce na igreja católica, mas que não frequenta muito. Então, dentro da igreja, eu não tive essa vivência, não vivi grupos de jovens, nem nada disso. A minha experiência de descoberta da sexualidade foi mais dentro de casa mesmo. E aqui também no Brasil, a gente tem um termo que a gente fala criança viada. Viada no Brasil é o sinônimo de gay. Então, muitas crianças, hoje, quando a gente olha as fotos de criança, a gente olha e fala, já denunciava que era uma mulher lésbica, sapatão. Meu pai nunca teve problema em comprar umas roupas, a gente chama unissex, mas que, na verdade, diziam mais respeito ao sexo masculino. Então, em relação à minha identidade de gênero, eu nunca tive problemas na minha infância. Mas depois, quando eu entrei na igreja evangélica, quando eu estava com 18 anos, né, o início da minha vida adulta, aí realmente foi um inferno. ¿Cuándo fue la primera vez que te reconociste como lesbiana, como la identidad que tienes? Então, essa é uma pergunta bem complexa para mim. Eu não tive uma experiência de perceber ou de perguntar ou de me questionar se eu era uma mulher lésbica. De repente, eu era lésbica. Eu acho que uma coisa que aconteceu que marcou a minha decisão por viver um relacionamento lésbico foi quando eu saí da casa dos meus pais para ir morar com a minha primeira esposa. E aqui também no Brasil, a gente costuma dizer que os relacionamentos lésbicos, eles são explosivos. Você encontra de manhã e à noite você já está morando junta. Então, foi mais ou menos isso. Eu acho que isso aí marcou um pouco. Mas também eu acho que eu tenho me entendido lésbica de diferentes formas. Sabe, antes, para mim,
ser uma mulher lésbica dizia respeito à minha orientação sexual. Hoje diz muito respeito à minha identidade de gênero também. Aqui a gente tem um termo que é sapatão, né, big shoes, que é porque tradicionalmente as mulheres lésbicas compravam sapatos masculinos, só que não tinha no tamanho delas, então o sapato sempre ficava maior. E esse é um termo que seria meio dyke, butch, e a ideia de ser uma pessoa sapatão ou sapatona diz mais sobre a minha identidade de gênero, que não se conforma com a cisgeneridade, ainda que eu me afirme cisgênera. E eu me afirmo cisgênera porque eu reconheço os privilégios da cisgeneridade em mim. Mas eu acho que ser sapatona rompe de alguma forma com a cisgeneridade. Então, a minha lesbianidade, ela também passa por transformações. A gente sai do armário, né, como uma pessoa LGBT, mas volta e meia a gente tem que ir de volta nesse armário e trazer mais coisas para fora e a gente vai transformando. Então, eu acho que da mesma forma que novas identidades vão se juntando na nossa sopa de letrinhas, LGBTQIAP+, a nossa lesbianidade ou a nossa gaysice também vai se transformando. Eu acho também uma coisa interessante é que são dois movimentos. A gente se identifica, mas também uma pergunta interessante é quando as pessoas te identificaram como lésbica, né? Tem um livro da filósofa norte-americana Judith Butler que se chama Relatar a Si Mesmo, que às vezes é isso, é o outro que te convoca a se assumir. E esse questionamento faz refletir sobre a sua própria sexualidade. Então, esse movimento de descoberta não é algo que você faz sozinho, escondido no quarto, mas é algo que você vai se descobrindo em sociedade, a partir das relações. You said that it was church and it was like later in life when you started approaching religious spaces that became a problem. Your sexuality, the way you presented yourself. So, ¿cómo fue que los líderes religiosos o los pastores que tú conocías definían a las personas LGBT? ¿Qué decían de ellas y cómo eso influenció o impactó la percepción que tenías tuya o de los demás? Então, essa é uma história é bem difícil, assim, toda vez que eu tenho que falar sobre isso, eh, a gente tem que sofrer de novo as violências que a gente passou. Porque eu me converti, Nádia, à fé evangélica por um grupo de missionários norte-americanos, que era um ministério que chamava Campus Outreach, que trabalhava nas universidades. E esse grupo era um grupo de evangélicos mais históricos, né? Presbiteriano, batista. Só que rapidamente eu passei a ter uma experiência cristã dentro da igreja neopentecostal. Neopentecostal. A minha primeira experiência com a igreja neopentecostal foi fazer uma lista com os meus pecados. E tinha uma lista cheia de escritos e eu tinha que check, check, check. E eu fui check em tudo. Então, ali estava muito explícito que a homossexualidade era um pecado. E a minha relação, eu tinha uma relação de muita proximidade com a minha líder religiosa. Ela era minha pastora, mas também ela era minha melhor amiga, ela era quase uma figura materna, de mãe para mim. E todas as vezes que a gente conversava sobre isso, a homossexualidade vinha como peso do pecado. Então, por várias vezes, eu fui repreendida na igreja por causa da minha sexualidade. Então, isso gerou fissuras, né, rachaduras, dores na minha experiência com o cristianismo. Porque o cristianismo que eu esperava que fosse acolhedor, um espaço de cuidado e de cura, foi, na verdade, um espaço de adoecimento e
que criou muitos traumas na minha experiência com Deus. Então, a minha experiência dentro dessa primeira, talvez, a experiência mais evangélica no Brasil, uma experiência neopentecostal, foi de muita dor, e que até hoje, há quase 20 anos depois, eu ainda tenho que lidar com essas dores. LGBT dentro do cristianismo, acaba que a gente tem pelo menos duas saídas do armário. A primeira é quando a gente se assume LGBT, para a igreja, por exemplo. E a segunda é quando a gente se assume cristão e LGBT para a sociedade. E eu, sinceramente, não sei o que é mais difícil, porque, às vezes, quando eu estou junto a grupos de ativismo, de movimento social, e eu me afirmar cristã, eles falam, que loucura é essa? E é o que você disse. Primeiro, a vida é complexa. A gente não pode querer explicar a vida de maneira rasa, superficial. E segundo, muitos de nós amamos a igreja, como você diz, e muitos de nós, como eu, acho que eu tenho um dever ético de transformar a igreja. Então, eu me mantenho dentro da igreja, não somente por o amor ao evangelho, mas também porque eu acho que é dentro da igreja também que a gente vai conseguir fazer as transformações tão necessárias para a experiência de um cristianismo mais libertador. ¿Nos puedes contar si hay alguna agresión o forma de adoctrinamiento o de separación que puedas identificar, ya sea directa o indirectamente, en tu vida como una persona no heterosexual? Esse é o resumo da minha vida. Biografia da Ana Esther, eu acho que é isso. Sí. É, é engraçado, porque eu tenho pensado muito nessas questões. Então, esse é um exercício que eu faço sempre, de rever a minha história, contar a minha história, porque quando a gente conta a nossa história, a gente publiciza a nossa história, a gente está permitindo que outras pessoas ouçam e se identifiquem. Porque a única coisa que muitos de nós ouvimos é que homossexualidade é pecado, que você vai para o inferno. Então, é preciso contar essas histórias. Tem uma teórica, a teóloga argentina, já falecida, Marcela Altausrid, que ela chama isso de sexo oral. E aí, o conceito de sexo oral para Marcela é justamente nós, LGBT, contarmos as nossas histórias. Porque durante muito tempo, na teologia, quem contou as histórias foram os homens brancos, heterossexuais, europeus, enfim. E agora a gente faz o sexo oral, a gente oraliza as nossas histórias sexuais a partir da nossa relação, a experiência com o sagrado. Então, eu sempre dói, mas eu sempre vou contar. E dentro da minha experiência de igreja, eu vivi essa violência, claramente. Eu acho que todas as vezes que eles reiteradamente afirmavam que a homossexualidade é pecado, era como se meu pecado ficasse cada vez maior. Mas ainda hoje, mesmo representando uma igreja inclusiva, mesmo circulando dentro de espaços progressistas, essa violência ainda existe. Porque o que eu percebo muito aqui nas igrejas do Brasil é que se aceita o homossexual, mas ainda continua se considerando a homossexualidade pecado. E é uma frase muito comum aqui, que é Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E a ideia é assim, você é pecadora, eu também sou pecador, então nós te acolhemos na nossa igreja. E isso, para mim, já não dá mais, porque a minha afirmação não é nem somente que, primeiro, homossexualidade não é pecado, mas segundo, homossexualidade ou sexualidades dissidentes, elas têm que ser celebradas,
porque elas são a representação da diversidade, da pluralidade do nosso Deus Criador. Então, sim, eu experimentei essas violências, eu continuo experimentando essas violências, mas eu estou cada vez mais com um grupo, uma comunidade de pessoas lutando contra elas também. We know in our bodies that we cannot separate ourselves from what we are. And the same thing happens when we cannot be Christians in one place and LGBTQ somewhere else. Like we carry all those parts of us, right? And the other thing that you said about telling our stories, in this observatorio, which is a espacio de denuncia, and we talk about violence because we want to name it and analyze it and see how it operates. But it's also important in that sexo oral de Marcela, contar las historias buenas, ¿no? Like the joy, like lesbian joy, LGBTQ joy that comes from being ourselves. So that is also an important part of that sexo oral, that Yeah. ritual, that orgy of stories. É isso mesmo. Porque, com certeza, a gente sempre tem que trazer à memória essas vidas que nós perdemos, né? No Brasil, o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Então, a gente precisa fazer essas denúncias, precisa trazer esses nomes. ¿Cómo respondían las personas, tus amigues o tu familia, frente a esas violencias o a esas agresiones o a esas historias narrativas sobre la homosexualidad? Tem dois momentos, né? Quando eu estou na igreja evangélica e aí eu sofro a expulsão da igreja, ou não me acolhem por eu ser LGBT, ali tem uma dor sobre a dor, porque os meus amigos eram os amigos da igreja. Para muitos de nós é assim, né? Quando a gente está muito envolvido com a igreja, os nossos amigos acabam que são basicamente os amigos da igreja. Então, quando eu saio da igreja, eu perco todos os meus amigos. E a minha família, ela nunca quis se envolver com as minhas questões de igreja, porque eles achavam que eu era muito envolvida, que eu era estava muito envolvida com a igreja, eles sempre criticaram isso. Então, nesse momento, foi um momento de extrema solidão, muito difícil. E agora, quando eu experimento essas violências agora, dessas tantas outras formas que a violência se manifesta para a gente, eu tenho uma rede de apoio muito boa, né? Então, ao mesmo tempo que essas pessoas gritam, 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 a gente também já consegue gritar, as nossas vozes já são ouvidas e as nossas redes têm se mobilizado muito positivamente em favor do respeito e da luta pela dignidade de todas as pessoas. ¿Cómo es que esa violencia, esa persecución o esos intentos de corregirte afectaron tu espiritualidad y tu vida en comunidad? Na verdade, essa violência, ela significou no meu rompimento com Deus, né? Eu rompo o meu relacionamento com Deus. Porque para mim era impossível eu ter um relacionamento com alguém que me odiava, né? Tem um vídeo meu que é o vídeo que mais circula, que ele se chama Saudade de Deus, e que eu conto um pouquinho dessa história, porque, por exemplo, a nossa relação com a Bíblia, ela muda completamente. Porque como que eu vou abrir um livro que me condena? Então, antes eu lia a Bíblia capa a capa, capa a capa, e de repente eu abandonei aquele livro, porque ele se tornou um inferno para mim, ele se tornou um instrumento, uma ferramenta de condenação. Então, tudo que eu tinha que me conectava a Deus foi roubado de mim, foi tirado de mim. E eu não sabia me aproximar de Deus de outra forma. Então, eu perdi Deus.
E Deus virou aquele amigo que muda de país e que você nunca mais fala com ele, mas que às vezes dá uma saudade, né? Você sente falta, mas ele não está mais disponível. ¿Y qué pasó? ¿Cómo pudiste resignificar o reapropiarte de esa espiritualidad? ¿Cómo te reencontraste con ese amigo? Sem dúvida foi processual. Eu não tive um evento, um momento que me marcou. Mas aquele amigo, Nádia, que se mudou e eu nunca mais falei com ele, eu nunca mais encontrei com ele. Nunca mais. Porque o Deus que eu conheci é outro. Claro. Não há nada que compare esse Deus que foi embora com o Deus que eu vivencio hoje. Então, eu conheci um novo amigo. E esse novo amigo, para mim, a minha trajetória foi pela academia. Porque não tinha igreja para mim. Eu não sabia de igreja inclusiva, eu não sabia de um espaço que poderia me acolher. Então, eu fui estudar. E eu já tinha uma graduação antes em jornalismo, eu trabalhava no serviço público, eu saio, largo tudo para estudar teologia e fazer minha carreira acadêmica, teologia, mestrado, doutorado em ciências da religião. E foi nessa trajetória que eu conheci as ferramentas que hoje me ajudam a me reconectar com o sagrado, que é teologia da libertação, teologia feminista, teologia queer, teologia indecente, mas que, acima de tudo, trouxe outras pessoas para a minha vida. E foram essas outras pessoas, como você e tudo que vocês fazem, que me ajudaram e continuam me ajudando a me conectar com esse novo amigo, esse novo Deus, né? É um Jesus amigo da vida. That is so interesting that you mentioned how academia was a part of it. We want to understand our story, but we don't feel like we are ready to go to church or something. So it's interesting how academia can be that intermediary type of. É isso mesmo. Eu nunca pensei nessa ideia da segurança. E eu acho que você está muito certa. De alguma forma, a academia, outros espaços de formação de conhecimento, eles vão garantir isso para a gente. E eu queria falar algo sobre a Bíblia, que você disse também. É realmente, né? A gente se torna, todos nós somos biblistas, né? Mas eu não tenho mais essa fixação na Bíblia, porque eu acho que a Bíblia ajuda, mas também complica muito. E eu acho que nesse processo de criar outras experiências com o cristianismo, outros livros se tornaram sagrados para mim. E eu acho que é isso. Eu me apaixonei pela poesia, eu me apaixonei pela literatura, porque eu achei que tinha muito mais do Deus que eu estava conhecendo ali do que nas escrituras. E aí fica mais fácil eu voltar para a Bíblia quando eu tenho já essa leveza, já conheço esse outro Deus, porque eu chego diante da Bíblia com outro olhar, com outro corpo, com outra percepção do cristianismo. Queer theology is way bigger and has things to say about so many things. And it's frustrating to me when I see brilliant people get asked the same Arsenokai thing over and over, because those other books and those other stories, those have a lot to say about lo divino, la divinidad y lo sagrado. É isso, eu acho. E na Bíblia, né? Primeira coisa, a gente é convidado só para falar sobre sexualidade. Bom, né? A gente fala sobre um tanto de outra coisa, também sexualidade. Mas ainda diz respeito à Bíblia, por exemplo, esse livro que eu escrevi, Os 10 Mandamentos, é isso, eu estou tirando o foco desses, o que a gente chama de textos de terror, e estou focando em outras coisas. Então, por exemplo, nos 10 Mandamentos, eu falo sobre monogamia, poliamor, gordofobia, suicídio, que são as minhas histórias que vão ressoando nos 10 Mandamentos. Então, tem muita
riqueza ali, muito trabalho para a gente também. ¿Alguna vez has vivido discriminación por ser familia o amiga o compañera de una persona disidente de género? Então, tem uma particularidade na minha experiência lésbica que muitas vezes complica as minhas relações e faz com que a gente viva ou que eu experimente ou veja muita violência, que é o fato de eu viver muitas vezes relações lésbicas intergeracionais. Porque às vezes a gente acha que lésbicas são só duas jovens e que a gente não pensa em tanto de coisa que essa relação lésbica pode ser, né? Pode ser uma relação intercultural, pode ser uma relação interracial, pode ser uma relação intergeracional. E como desde cedo eu me relaciono com mulheres mais velhas, eu sempre experimentei algum tipo de discriminação, sabe? De pessoas acharem que é minha mãe. E eu não tenho problema com isso, não, mas às vezes vem de uma maneira tão violenta, né? É de uma violência que vem revestida de piadinha, uma piada, mas que machuca muito. Então, muitas das minhas companheiras sofreram muito por serem mais velhas do que eu e passaram por esse tipo de violência. And ¿cómo qué piensas, cómo piensas que las doctrinas o esos dogmas, esa violencia que se reproduce en las iglesias, esos discursos conservadores, esas prácticas, cómo afectan la corporalidad, la manera en la que vivimos nuestro deseo, la manera en la que florecemos? No É engraçado que eu estava conversando disso, hoje com uma amiga, porque muitas vezes a gente tem que gastar um tempo enorme para se entender lésbica, para se assumir lésbica, e a gente às vezes não gasta o mesmo tempo para ver qual foi o impacto, dessas violências nas nossas vidas e nas nossas relações. Então, muitas vezes a gente acaba, repercutindo ou tendo os mesmos problemas da heteronormatividade dentro dos nossos relacionamentos homossexuais, porque não há uma reflexão sobre nenhuma cura desses traumas, né? Uma palavra para esse tipo de violência poderia ser castração, né? Castração espiritual, castração religiosa, castração do corpo, porque a gente passa a ser compreendido como uma parte do corpo. It made me think of this idea that some churches now are embracing of, okay, yes, you're gay, but like that's the cross that you have to carry, so you have to stay celibate, right? That is this idea of cutting a part of yourself. And there's a lot of people that think that. The other thing that I was thinking is every time I talk to people that are spiritual or believers and are queer, there's this sense of grief, duelo, pesar, of all the things that they weren't able to live. Like there's a feeling of we lost so much. And even if now we are feeling better, there's a part of us that knows that something was taken from us, right? Né? E é verdade, foi tirado de nós. Mas e agora? A pergunta é o que a gente vai fazer com isso agora, né? Porque cada um vai se relacionar com a nossa sexualidade de um jeito. E o que eu vejo, o que eu percebo na pastoral, é que muitas pessoas já conseguem dizer eu sou homossexual e eu sou cristão, mas ainda consideram a sexualidade pecado. Então, quando você faz a sua pergunta ela é cirúrgica, ela é fundamental para a gente, para tudo isso que a gente está pensando, que é dogma e doutrina. Porque a gente pensa na inclusão, mas a gente não quer mexer no dogma e na doutrina.
E se a gente não mexer no dogma e na doutrina, a gente vai continuar dentro da compulsoriedade do sistema cis heteronormativo. A gente só vai conseguir romper com esse regime quando a gente mexer com os dogmas e mexer com as doutrinas. Então, a gente precisa de repensar a nossa ideia de Deus, a nossa compreensão de Jesus Cristo, do Espírito Santo, da igreja, do pecado, do fim dos tempos, tudo isso que a gente chama de teologia sistemática, a gente vai ter que fazer para transformar a igreja e para transformar a sociedade. Porque, veja bem, quer a gente queira ou quer não, se você está dentro da igreja ou se você não está, o cristianismo na América Latina, ele opera como uma pedagogia de gênero. Se você está na igreja ou se você não está. Porque essa é a nossa matriz colonial. Então, para a gente transformar isso, a gente vai ter que ter coragem de lidar com os dogmas, que a gente acha que são imexíveis, que foram dados de cima para baixo. E não é, são construções humanas, são construções históricas. E se nós somos novos sujeitos, sujeitas, sujeitos dentro da igreja, a gente também vai ter que remanejar esses dogmas, essas doutrinas, né? Não para criar outros dogmas e outras doutrinas, mas para mostrar que Deus é fluxo, que nós estamos em fluxo, que nada é estável, que tudo é provisório. Porque a ideia é que quando você diz, pode vir na minha igreja, eu te recebo, eu te incluo, eu te afirmo, esse eu mantém o sistema de poder e diz quem que pode dizer que pode e que não pode. Então, você mantém o centro e você mantém a margem de exclusão, é isso mesmo. To finish, we finished our questions. I would like to know what would you say to people that are going through those processes, maybe conversion therapy, or maybe just recognizing themselves as queer, trans, LGBTQ people at church? Like, what would you say in that transit, in that process, in that journey? Or what's something that maybe something that you wanted to hear throughout that process, or maybe something that you heard during that process that sustained you? Yeah, whatever you want to say. Eu acho que o evangelho são boas novas, né? E a gente costuma dizer que antes das boas novas tem as más notícias, que nós somos pecadores. Não. Vamos focar nas boas novas. E as boas novas para as pessoas, sexo, gênero, dissidentes, é que é possível a experiência do cristianismo. Se você quiser ou se você não quiser. Existem movimentos acontecendo, pelo menos desde a década de 60, oficialmente no mundo, girando, né, fazendo o movimento dessa inclusão, e como você bem lembrou, né, que eu costumo dizer da expansão do cristianismo, da expansão da nossa ideia de Deus. Mas uma coisa, para mim, importante, é mais do que o que dizer, é o afeto, né? É o abraço. Eu retorno ao Brasil, dentre vários motivos, porque eu estava morando nos Estados Unidos, para poder abraçar as pessoas. Porque eu acho que, às vezes, o que é falado, às vezes já começa a não fazer sentido mais para as pessoas, porque elas estão tão presas nas mentiras que foram contadas. Então, eu acho que o resgate, ele se dá pelo abraço, ele se dá pelo toque, ele se dá pelo olho no olho. E isso é importante para que nós que fizemos essa construção estejamos dispostos a distribuir abraços, distribuir afetos, distribuir amor. Então, acho que esse é um trabalho coletivo que a gente faz com vários grupos, né, com várias comunidades que vão se abraçando, vão se conhecendo. Eu acho que é assim que a gente vai construindo uma sociedade mais justa, mais equânime, mais solidária e mais sustentável. I like what you're saying about just love and being there and being out loud about our joy and also about our pain, but being like all ourselves, being like en voz alta queer. So yes,
Thank you so, so much for being here and sharing your wisdom and your joy and your story. Meu Um, prazer, eu que te agradeço pelo convite, eu fico honrada em fazer parte disso. Eu agradeço pela gentileza de permitir que eu me comunique na minha língua. E a gente vai entender algumas coisas, não vai entender outras, mas é isso, o importante é a gente multiplicar o amor, multiplicar o afeto, multiplicar a aceitação, porque isso é a expansão. Gracias, Ana Esther, por estar con nosotros y gracias por compartirte en 3 idiomas distintos.